Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, né, reunidos mais uma vez. Que bom para analisarmos aí um tema relevante, sempre cobrado nas provas, que é a questão da responsabilidade tributária, tá? Meu nome é Luciana Batista, esse é o meu canal aí no YouTube, espero que vocês estejam acompanhando, divulgando, assistindo todos os vídeos. Já temos vários vídeos aí, né, com temas bacanas que sempre caem nas provas, e hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é o tema da responsabilidade tributária, ok? Analisando, então, escolhi para vocês uma questão interessante sobre essa matéria, que é uma questão cobrada na prova de procurador do estado da Bahia. Então, vou passar com vocês o enunciado da questão, para a gente ter uma noção aí dentro de responsabilidade tributária, especificamente aí o objeto dessa questão, e a gente depois faz um panorama sobre o tema e resolve as assertivas, tudo bem? Então, combinado, vamos lá. A questão dizia o seguinte: suponha que determinado empresário tenha adquirido o imóvel de um estabelecimento comercial completamente vazio. Então, ele adquiriu um estabelecimento comercial, ok. E tenha dado continuidade à exploração. Grifa isso para mim. Ele continuou explorando a atividade que era ali desenvolvida, sob outra razão social, mas no mesmo ramo do comércio. E que os alienantes, ou seja, quem, né, alienou, quem passou este estabelecimento para esse nosso adquirente, ele prosseguiu, é outro dado importante, ele prosseguiu na exploração da atividade a partir do 5º mês após a alienação. Então, ele alienou o estabelecimento, mas continuou explorando a atividade depois de 5 meses após a alienação deste imóvel, considerando desse estabelecimento comercial. Considerando essa situação hipotética e aspectos gerais da sucessão empresarial, julgue os itens que se seguem. Essa vai ser uma questão, vem cá, que vocês vão observar, que nós vamos julgar cada item, se é verdadeiro ou falso, ok? Uma prova organizada pelo CESP, né? Então, aquela dinâmica do CESP aí, cobrado em algumas provas, de análise, item por item, sobre esse tema, né, da sucessão empresarial. Então, vamos fazer uma breve recapitulação da matéria. Vem comigo aqui. Quando nós estamos falando de sucessão empresarial, nós estamos falando de um tipo de responsabilidade tributária, ok? Responsabilidade tributária. Quando eu falo de responsável tributário, vem comigo, eu estou falando de um tipo de sujeito passivo, de devedor, sujeito passivo, tá? O responsável está no artigo 121, mais especificamente, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Então, anota aí essas observações. Responsabilidade tributária, o responsável é um tipo de sujeito passivo, descrito o conceito dele no artigo 121, inciso 2 do Código Tributário Nacional. O responsável, atenção agora, o responsável é aquele que é sujeito passivo, mas ele não realizou o fato gerador. Não realizou o fato gerador. Quem realiza o fato gerador é chamado contribuinte. É o que tem relação pessoal e direta com o fato gerador. Ele pratica o fato gerador. Então, ele é um sujeito passivo denominado contribuinte. Agora, aquele que não realizou o fato gerador, no entanto, está na condição de sujeito passivo, nós vamos denominá-lo de responsável, ok? A responsabilidade, imagina, alguém que não praticou o fato gerador, no entanto, tem que cumprir com a obrigação. Então, essa responsabilidade de alguém que nem praticou o fato, mas, no entanto, é devedor, essa responsabilidade, atenção, deve estar prevista em lei. Então, a responsabilidade tributária deve ter previsão em lei. A responsabilidade tributária, jurisprudência pacífica no STJ e correta, analisando o Código Tributário Nacional, é no sentido de que a responsabilidade tributária não se presume. Não há presunção de responsabilidade. Ela deve estar prevista em lei.
Muito bem. Nós temos no Código Tributário Nacional casos de responsabilidade nos artigos 130 a 135, tá? Artigos importantíssimos para vocês nas diversas provas de concurso, quando eles cobram responsabilidade, normalmente giram em torno dos casos aqui descritos nos artigos 130 a 135 do Código. Tudo bem? Temos aqui situações onde alguém não praticou o fato gerador, mas a lei, no caso o Código Tributário, o colocou nessa situação de sujeito passivo. Além, estou fazendo um panorama mesmo da matéria, tudo bem? Para a gente explorar a questão, relembrarmos de alguns temas sobre responsabilidade tributária. Além da previsão no Código Tributário, dá uma olhada para mim, por favor, no artigo 128. Artigo 128 também do Código Tributário Nacional. O Código nos diz que sem prejuízo, artigo 128, sem prejuízo do disposto neste capítulo, ou seja, nos artigos 130 a 135, sem prejuízo, a lei pode estabelecer casos de responsabilidade tributária. Então, qual lei, Luciana? Lei da União, do Estado e do Distrito Federal e lei do município. Ou seja, sem contrariar o Código Tributário, porque o Código Tributário, relembrando, é a lei de norma geral sobre a matéria. Então, sem contrariar o Código, a lei de cada ente, lei, tá? Repetindo mesmo, para a gente gravar essa informação. Então, responsabilidade é matéria sob reserva legal. A lei de cada ente pode estabelecer novas situações de responsabilidade, sem prejuízo do que está no Código Tributário, justamente porque o Código é a lei complementar de norma geral. Mas o Código não esgota a matéria. Então, o Código traz algumas situações, além das situações previstas, outras, sem prejudicar o que está no Código, outras podem estar na lei de cada ente. Tudo bem até aqui? Maravilha. Sobre essa questão, que alguém adquiriu um estabelecimento, continuou ali explorando a atividade, e o alienante, quem vendeu o estabelecimento, também continuou explorando a atividade, voltou a explorar depois de, no 5º mês após a alienação, esta situação aí descrita, que depois nós vamos analisar as assertivas, esta situação está prevista no artigo, um dos artigos mais exigidos na prova, não é à toa que está aí na prova, né? Caiu na prova recente aí, de procurador do Estado da Bahia, e procurador estadual sempre a matéria tributária é muito exigida, e tem que ser mesmo, porque eles cuidam, né, da parte toda tributária, execução fiscal, etc. Então, essa matéria aí descrita está no artigo, vamos lá, 133 do Código Tributário Nacional, tá? Então, esse artigo 133, podem grifar, podem ler, façam exercícios sobre esse artigo 133, que é um artigo que tem muitos detalhes e sempre vem sendo cobrado nas provas. Então, vamos lá? Panorama, então, sobre o artigo 133. Artigo 133 do Código Tributário Nacional. O Código diz o seguinte: a pessoa natural ou jurídica que adquirir, a pessoa natural ou jurídica de direito privado, peguem o código aí para mim e me acompanhem. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração. Então, você comprou um estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuou a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual. Este adquirente, depois eu vou montar o exemplo aqui para vocês. Esse adquirente vai responder pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido até a data do ato. Vamos parar por aí? Caput do artigo 133 e vamos montar o caso. Vem comigo aqui.
Então, nós tínhamos aqui, digamos, uma pessoa jurídica X que praticou o fato gerador do ICMS. O objeto da atividade da pessoa jurídica X era a compra e venda de roupas, compra e venda de mercadorias. Então, ela praticou o fato gerador do ICMS. Portanto, essa pessoa jurídica X era o sujeito passivo, SP, sujeito passivo, artigo 121, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Sujeito passivo como 121, inciso 1, contribuinte. Ela praticou o fato gerador e era ela quem deveria, então, pagar o ICMS devido sobre essa circulação de mercadoria. Porém, já havia nascido o crédito para o fisco. Guardem isso. O crédito nasce junto com a obrigação, com a ocorrência do fato gerador. Então, com o fato gerador, a circulação da mercadoria, o crédito já existia. Mesmo que ele ainda não tivesse sido objeto de lançamento, que é aquela formalização, aquela documentação do crédito, mesmo que o fisco ainda não estivesse na fase de cobrança administrativa ou judicial do crédito, mas o crédito já existia desde a ocorrência do fato gerador. Pois bem, sem que houvesse o pagamento desse crédito, quem deveria pagar? Em princípio, o X. Ele praticou o fato gerador, ele era o sujeito passivo. Sem o pagamento desse crédito, houve uma transferência do imóvel, do estabelecimento comercial. Então, vou colocar assim, ó, transferência, só para a gente ter essa noção. Uma transferência desse estabelecimento comercial, ok? E nós temos aqui a pessoa jurídica Y, que é a nossa adquirente. Esta pessoa jurídica Y continuou explorando a atividade que ela era ali desenvolvida. Então, ela pode ter aproveitado o ponto, a clientela, não é? Então, ela é considerada o quê? Ela adquiriu o estabelecimento comercial e continuou explorando a atividade que era ali desenvolvida, ela é considerada uma sucessora empresarial. Então, o código nos diz, 133, caput, ok? O caput nos diz que ela vai responder pelos tributos devidos até a data do ato. Que ato? O ato de transferência do estabelecimento comercial. Então, quem praticou o fato gerador? A pessoa jurídica Y. Desculpa, a pessoa jurídica X. Porém, com a transferência do estabelecimento comercial, esta dívida vai se transferir, vamos lá? Vai se transferir, esta dívida vai se transferir para o adquirente. Ele vai responder sozinho ou junto com o alienante, isso nós vamos ver. Mas essa dívida do ICMS vai se transferir para o adquirente. Vem comigo aqui, me ajuda. O adquirente não praticou o fato gerador. Então, o adquirente é um responsável. Ok? Não praticou o fato gerador, mas deve cumprir com a obrigação, por disposição expressa de lei. Qual é o detalhe dessa questão? Que por isso que cai tanto nas provas. O detalhe é que o adquirente, ele vai responder, mas o tipo de responsabilidade dele vai depender da atuação do alienante após a transferência do estabelecimento. Como assim, Luciana? Me acompanha aí no artigo 133 do Código Tributário. O código diz assim, olha, já vou unir, hein, os incisos 1 e 2. Se o alienante cessar, o nosso X, cessar a exploração de atividade e não voltar dentro de 6 meses, olha o marco temporal, 6 meses. Então, se ele cessa a exploração da atividade e não retorna dentro de 6 meses, a contar da transferência do estabelecimento, quem vai responder pela dívida de forma integral? O nosso adquirente. Então, o adquirente,
Ó, 133, me acompanhem, inciso 1. Ele pode responder de forma integral, sozinho. Se o alienante, repetindo, cessa a exploração de atividade e não retorna dentro de 6 meses a contar da transferência do estabelecimento. Agora, se o alienante continua explorando a atividade no mesmo ou em outro ramo, então ele não cessa a atividade, no mesmo ou em outro ramo, ou ele retorna dentro de 6 meses a contar da transferência do estabelecimento, então pensa comigo, a dívida era do alienante. Se ele não cessa a exploração da atividade ou ele volta dentro de 6 meses, ele ainda está demonstrando para o fisco possuir o quê? Capacidade contributiva. Então, como é que vai ser a responsabilidade nesse caso? Olha aqui o inciso 2. Inciso 2, estou no artigo 133. A responsabilidade do nosso adquirente, ela vai ser o quê? Grifa para mim. Subsidiária. Subsidiária. O fisco vai exigir primeiro do alienante e só depois do adquirente. Lembrem-se que na subsidiariedade existe benefício de ordem. Na solidariedade é que o credor pode exigir de um ou de outro a totalidade da dívida. Na subsidiariedade existe benefício de ordem. Então o fisco vai primeiro exigir de quem? Do alienante. Sendo impossível exigir do alienante, aí é que ele vai exigir do adquirente. Então, fechando aqui esse panorama, o adquirente vai responder? Vai. Ele pode responder de forma integral. Se o alienante cessa a exploração de atividade e não volta dentro de 6 meses, ou ele pode responder de forma subsidiária. Se o alienante continua explorando a atividade no mesmo ou em outro ramo, ou retorna dentro de 6 meses, ok? Então, esse é o 133 caput, que já dá para a gente resolver a questão. Incisos 1 e 2. Mas eu quero só fazer uma observação com vocês. Vem cá. Esse artigo 133, ele foi alterado e foi acrescentado a ele quando veio a nova lei de falências, né? Nova já tem um tempo, já a gente nem pode falar mais nova. A lei 11.101, foi acrescentado ao 133 os parágrafos 1º e 2º. Terceiro também, mas o que me interessa são os parágrafos 1º e 2º. Então, pega os 133, parágrafos 1º e 2º, grifa para mim. Olha que interessante. Se essa alienação do estabelecimento comercial, industrial, profissional, fundo de comércio, se der, leiam com atenção, tá? Eu vou falar rapidamente a ideia que está aqui nos parágrafos. Se esta alienação se der no curso de uma falência ou de uma recuperação judicial, qual passa a ser a regra? O adquirente não responde pelo débito. Isso para facilitar a alienação do estabelecimento do fundo de comércio no processo de falência ou de recuperação judicial, para valorizar o ativo das empresas em falência ou em recuperação judicial. Então, se a alienação se der na falência ou na recuperação judicial, qual passa a ser a regra? O adquirente não responde. A não ser, olha o parágrafo 2º, que ele se enquadre nas situações do parágrafo 2º, onde há uma presunção, deixa eu anotar aqui para vocês, uma presunção de fraude. Se quem adquirir for sócio da empresa falida ou em recuperação judicial, ou de empresa controlada pela falida ou em recuperação judicial, for parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, for um agente identificado como tal, chamado laranja, há uma presunção de fraude. Então, o adquirente vai assumir o débito tributário, ok? Então, o que vocês têm que observar na questão é se ela vai te cobrar falência e recuperação judicial, porque aí vocês devem aplicar os parágrafos 1º e 2º. Ou não está falando nada de falência e recuperação judicial. Então, é a regra geral do caput com os incisos 1 e 2, ok?
Muito bem. Então, vamos voltar à nossa questão. Falava lá que, vamos lá, voltando aqui, que alguém adquiriu o estabelecimento comercial, continuou a exploração da atividade, o alienante voltou a explorar a atividade depois, no 5º mês após a alienação. Então, vamos analisar as alternativas. Vai ser o 133, incisos 1 e 2. Vamos lá. Os créditos ainda não constituídos até a data do ato da sucessão empresarial, ainda que se refiram a obrigações tributárias surgidas até aquela data, não podem ser imputados aos adquirentes. Errado! Os créditos ainda não constituídos pode não ser ainda formalizado, lançado, mas os créditos já existem. Então, quem é que vai responder? O adquirente. Então, essa está errada. Próxima. O alienante deixa de ser responsável pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial, passando a responsabilidade a ser integral do adquirente. Errado, porque nós vimos que o alienante, nesse caso exposto, o alienante voltou a explorar a atividade no 5º mês. Então, ele tem responsabilidade? Tem. Ele tem uma responsabilidade em primeiro lugar. E quem vai responder em segundo lugar, subsidiário? O adquirente. Então, a responsabilidade não é integral do adquirente. Errado, gabarito, errado. Última, o adquirente responde solidariamente pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial. O adquirente vai responder solidariamente? Ele vai responder, mas é solidariamente? Não. Artigo 133, inciso 2. Ele vai responder o quê? Subsidiariamente, ok? Porque o alienante voltou a explorar a atividade no 5º mês após a alienação. Tudo bem? Então, gabarito aí, errado. Maravilha. Ainda tem mais uma, vamos lá? O alienante continua responsável pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial, podendo a dívida integral ser cobrada do adquirente, observando-se o benefício de ordem. Beleza, o alienante continua responsável e o adquirente vai ser responsável, mas observado o benefício de ordem, ou seja, subsidiariamente. Correto. Maravilha, vocês têm aí o meu e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com. Mandem dúvidas, sugestões, meu Facebook, tá? Minha página Professora Luciana Batista, minha fanpage, temos lá questões comentadas, os vídeos. Curtam, né? Se gostaram do vídeo, divulguem, estudem bastante. Atenção para o artigo 133. Obrigada pela atenção, um grande abraço. Tchau.